galera, estamos começando aqui mais um programa Pode Falar. Meu nome é Matheus, né? Hoje estamos aqui com meu amigo aí de sempre aí, Silos. Boa tarde, galera, e mais uma vez aí com o Matheus pra gente falar um pouquinho de futebol aí e outras coisas mais também. Isso aí. Pessoal, muita felicidade, entusiasmo. Hoje a gente está aqui com um amigo também que a gente acompanha há algum tempo, que é o Patrick Monteiro, né? Jornalista esportivo, com passagens pelo Fluminense, pelo Lance, né? E hoje a gente vai bater um papo com ele aqui. Fala aí, Patrick, como é que você tá? Tudo bem, meu irmão? Prazer, tá? Beleza, Matheus. Prazer estar aqui com vocês e com a galera que vai escutar essa conversa. Show de bola. Pessoal, antes da gente começar, eu queria apresentar os nossos parceiros aí que colaboram com o programa. São grandes amigos, né? Então, eu queria falar um pouquinho deles. Clínica Capelli, sobre transplante capilar, né? Do nosso amigo Vitor Matheus, Vitinho, um amigo que está sempre na caminhada, colaborando, ajudando a gente. Então, você que tem o sonho, o desejo de dar uma melhorada aí no telhado, como a gente fala, procurar lá a Clínica Capelli, lá no Instagram, @Clínica Capelli. Vitor Matheus, pode falar lá com ele lá que ele vai dar uma moral. E o próximo é Mozart Odontologia, também de um brother nosso, Paulo Mozart, Dr. Paulo Mozart, uma clínica especializada em lentes de contatos, botox, né? Essa questão de estética muito bem atualizada. Dr. Paulo Mozart, um grande amigo nosso, Siloca conhece, né? Isso aí. Passou lá em Vitinho, cabelo. Passou em Paulo, dente. Tá zero. Tá novo. Não precisa nem de academia. Não, aí também já não sei. Né? Patrick, fala aí, meu irmão. Como já disse, prazer, cara, estar aqui com você, poder falar um pouco de futebol. A gente já te acompanha há algum tempo, né? E sabe da sua trajetória. Então, da sua salvação aí, como é que está as coisas, como é que está o trabalho. Tudo caminhando, né? Nesse mundo difícil que a gente vai percorrendo na comunicação com tom mais agravante, né? E também bacana estar aqui com o colega Silos, que também te acompanha já há algum tempo. Né? Cheguei aqui, o único que eu conhecia já, verdade, nem sabia que ele estaria até. Desde o tempo do Bomba Pet. É verdade. Tá ligado? Todo mundo aqui foi jogador de Bomba Pet, né? Sim. Não... Patrick também, né? Sim, mas não é dos que eu preferia, porque era muita apelação, né? Não, isso é porque você não jogou nossa atualização, mano. Não dá pra levar a sério Tá gravando, né? É complicado falar isso agora, mas enfim. Não dá pra levar a sério um jogo que o Obina é melhor que o Drogba. Então, dá, né? Mas é porque é um jogo editado mesmo aqui no Rio, né? Não, já é feito pra isso, já é da maldade. Já. Não, mas aí você vai arrumar um problema com a torcida do Flamengo, que segundo eles, o Obina é melhor que tu. Mas eu tô na Drogba. Eu tô na Drogba. E o nosso Bomba Pet, que inclusive seu primo Eric jogava, a atualização era nossa, tá? A gente que atualizava os pontos. Isso. Então o jogador era de acordo com aquilo que a gente... Mas não tinha clubismo. Tá? Não tinha clubismo. Eu ganhei um campeonato uma vez com um colega meu de Bomba Pet, jogando com a Portuguesa, com um gol do Christian. Lembra do Christian? Grêmio, Internacional. Gol do Christian na Portuguesa. Ataque era Christian e Diogo. Diogo ex-Flamengo, ex-Palmeiras. Ataque era Christian e Diogo. Só jogou lá também, só jogou lá. Diogo só jogou na Portuguesa. Só jogou lá. Porque no Flamengo foi... Teve uma tese que criaram lá no torneio que a gente jogava, que isso aí acabou com o jogo, né? Acabou com o jogo no sentido de que não existia mais critério para ponto nenhum. Significava assim, jogador bom tem que ser bom, né? E aí, meu irmão, todos os pontos eram 99. O que vale é o histórico, né? O valeu que você achava, se o cara era bom. Que você acha? Então o valeu que cada um achava. Então se o Tite editasse o jogo, era 100 pro Daniel Alves. Isso aí, Gabriel Jesus. Então, mesmo com 45 anos, no time de Silos, os jogadores deles, filho, todo mundo era 99, né? Então, foi por aí, mas época muito boa, né, cara, de infância, o futebol sempre norteando a nossa vida aí, né? E, Patrick, conta um pouquinho pra gente aí, cara, como é que começou o futebol na sua vida, como é que começou o futebol de forma profissional, né? Mas o que te inspirou pra seguir essa questão profissional, né, cara? Olha, eu vou tentar sintetizar o que você me perguntou, mas se eu fosse ter que definir uma palavra pra ser mais rápido, eu vou desenvolver.
a palavra, seriam duas, né? Seria um nome, Galvão Bueno. Porra, top. Mas eu vou desenvolver para vocês. Primeira imagem de Copa do Mundo, 98. França, 98. E aí eu começo a lembrar do futebol na minha memória. Certo. Eu não lembro de nada de 94, era muito pequeno, primeira Copa muito pequeno, muito novo. 98 era um novo, um pouquinho mais velho, então não consegui lembrar alguma coisa. Primeira imagem que eu tenho de futebol é 98. E, claro, as narrações do Galvão com os Jogos do Brasil. E eu fui crescendo, desde sempre, amando o futebol. Mas não sabia que ia trabalhar com isso. Não sabia. Eu nunca pensei, quando eu era criança, ali, pré-adolescente, eu não pensava o que eu ia ser, assim, de profissão. Não tinha. Não fazia ideia. Quando eu acabei o ensino médio, que falei, e agora? Tem que ir para algum lugar, né? Não tem mais colégio. Tem que acordar e ir para algum lugar agora. É verdade. Aí, qual vai ser a faculdade? Aí, queria estar ligado ao esporte. Educação física. Aí já era uma despertava opção. esse desejo seu de estar ligado ao esporte. Eu trabalhei na minha mente com 3 possibilidades para pós-ensino médio. Educação física, geografia e jornalismo. Aí qual foi a questão de eliminação, entre aspas, né? Educação física. Possivelmente teria que trabalhar dando aula em academia ou em escola, ou os dois. Não é a minha praia. Não é. Não é. Dá pra ver. Não é a nossa, não é a nossa. Tem cara de professor de educação física e de personal. Nenhum dos 3 aqui, né? Então tá todo mundo em casa aqui. Aí, geografia era uma boa possibilidade, mas também não queria ser professor. Até porque eu fui aluno. E quem foi aluno, todos nós fomos, sabe que é ser professor. Verdade. Você não sabe o que vai encontrar pela frente, né? Então eu fui para o jornalismo porque ali tinha esporte, ali teria não só o esporte que eu queria. Aí você vai perguntar, geografia não tem esporte, mas eu gostava de esporte, então eu estava sempre ligado em países, situações dos países, continentes, bandeiras, sabia tudo e tal. E o jornalismo era a educação física como uma função. Entendi. Que a educação física seria só o esporte em si. O jornalismo seria o esporte e a função de exercer aquilo. Entendi. E então eu fui pro jornalismo. Sabe perguntar se arrepende? Não faço ideia, cara. Mas pelo menos ter cursado a faculdade de jornalismo me abriu portas para realizar alguns sonhos. Não, com certeza. Mas também, a gente fala e imagina que, como quase em todas as carreiras do Brasil, às vezes é difícil, né? Começar, mas sem dúvida, como você falou, sua inspiração por Galvão Bueno, a gente estava até falando aqui, apesar de ser um cara que recebe muitas críticas, mas eu, particularmente, como conheço o Silos, também sei, sou fã incondicional. Para mim... Eu li o livro dele Fala Galvão, e eu não lembro quem foi que fez a introdução lá, o prefácio, né? E diz que tem uma frase que diz: há quem ame odiar. Acho que isso traduz bem o que você falou de pessoas que não gostam dele, e não só em relação a ele. Acho que isso traduz bem nós como sociedade. Tem gente que ama odiar. Eu costumo dizer assim, tem e citei até o caso, por exemplo, do Mbappé da França. Tem pessoas que, assim, por mais que você não goste, tem uma hora que você não tem mais o que fazer. Tem uma hora que você tem que aceitar que aquele cara é brabo, que o cara é bom no que faz e ponto. E e Galvão é isso, né? Mas eu acho que Galvão começou a dividir opinião depois com essa geração de rede social já. Acho que ele era mais unanimidade antigamente. E aí quando o pessoal pôde se expressar, começou a aparecer. Lógico. Porque esse pessoal que acho que ama odiar, que o Patrick tá falando, a gente começou a ver eles. Porque antes a gente não sabia, eles viam Não, sim, mas eles já existiam, né? Já existiam. Porque a rede social, ela deu voz, deu voz a gente que entende e deu voz a bobalhão também. Então é justamente. complicado. Mas assim, isso aí é um ponto em comum aqui de dizer que esse cara ele marcou a nossa geração como narração. Quem nunca jogou uma pelada e um futebolzinho quando era criança, esse ano mesmo vi gente que não você vê Galvão narrando a última Copa dele, teoricamente, eu não sei, de repente ele dá a volta, mas avisada, né, que seria a última Copa dele, e gente não vendo o jogo na Globo. Uns porque não queriam ver a Globo, não sei o que não gosta de ver a Globo. Outros por causa dele mesmo, não gosta de ver Galvão falando. Cara, pô, a última Copa do cara. Eu adoro ver a Globo, eu adoro ver o Galvão. Eu tô no outro time, então eu também, troca a camisa aqui. Eu tô do outro lado.
E assim, essa turma que não gosta dele vai sentir falta. Vai. É só você ficar antenado na nossa... Como que a gente tá hoje nesse sentido, vai sentir muita falta. Não, um baita comunicador. Então, Patrick, e aí como tu falou, tu começou a estudar jornalismo, né? E aí partiu já para essa parte de esportes e tal, né? Você trabalhou no Jornal Fluminense, no Lance, né? E lá como cobrindo já clubes do Rio, como foi essa experiência aí? No Fluminense, foi a primeira experiência que eu tive foi como redator de um site Chelsea Brasil. Comecei lá, Chelsea Como Brasil. É que funcionava isso aí? Até fiquei Porque, curioso. Né? eu conto primeiro o Fluminense porque foi presencial, né? Foi profissional, presencial, enfim, papel e tal. Mas contato, seria assim, o contato 0 foi no Chelsea Brasil, o contato 1 foi no Fluminense. Chelsea Brasil foi uma redação lá com um concurso que teve para escolher novo redator. Aí fiz uma redação, os caras gostaram, me escolheram para trabalhar para eles, mas era um trabalho colaborativo. Mas que eu aprendi muito, cara. Porque se eu chego no Fluminense sem ter o Chelsea Brasil antes, eu ia chegar muito mais que Mas muito o site tratava de quê? O site, ele tem o reconhecimento oficial do clube, do Chelsea. E é a voz do Chelsea no Aqui Brasil. no Brasil. Eles Então, têm até o reconhecimento do Abramovich lá. Então, na verdade, você cobria o Chelsea aqui no Brasil. Por Brasil. Seria isso. Como se fosse entrar no ge.com, aquela janelinha lá com os Isso. clubes. Aí Chelsea. você cobriu o dia a dia do Chelsea ali. Você cobria ali. Para o pessoal ter uma opção de ver o que está acontecendo. Não era só eu, né? Não, sim. Eram vários, Sim. mas até hoje existe, é um pessoal Você muito era legal. colaborador daquela página ali. Isso, até hoje existe, eles estão muito maiores ainda hoje do que na época. E eu comecei lá. E foi muito importante, porque se eu não passo por lá para errar, para aprender, para ter ideias para escrever. Porque, cara, o jornalismo, se você não tiver ideia para escrever, você vai ter um texto muito pobre, muito pobre. E se eu não passo pelo Chelsea Brasil, eu ia chegar, todo mundo chega cru e nu para trabalhar numa qualquer área. Eu ia chegar muito mais cru e nu no Fluminense do que cheguei se eu não tivesse passado pelo Chelsea Brasil. Foi importantíssimo. Depois voltei lá para ser colunista por um período mais breve. E como é que era, assim, essa questão de... Porque, assim, de informação, né? Do clube, do que estava acontecendo, né? Do dia a dia. Como que funcionava isso? Vocês aqui tinham alguma coisa, assim, como chegava até você, como chegava essa informação? Tinha alguma coisa privilegiada ou vocês tinham que buscar mesmo na cara e na coragem? Não, tem que buscar. Buscar em site internacional, site nacional, site português, site britânico. É mais um papel de você ser um fiscalizador daquele assunto no mundo inteiro, né? É mais assim, a gente reproduzia conteúdo já existido. Reproduzia no sentido de você... Qualquer jornal hoje que você vai entrar que não tem, por exemplo, uma condição de estar nos eventos, o cara vai reproduzir, mas não é o Ctrl-C, Ctrl-V. Você vai ler o conteúdo e vai traduzir nas suas palavras aquele conteúdo que você leu. Aquele mais de um, né? Se possível for, para você não ficar só vidrado numa coisa. Então a gente... E funciona assim até hoje em qualquer site, o jornal que não tem a condição de estar no local. Ele vai... Quem não foi para o Catar, cobriu a Copa como? Entendi. Lendo outros portais, Entendi. Lendo outros noticiários, você vai traduzindo nas suas palavras aquele conteúdo para ser um conteúdo, entre aspas, seu. Ou do site que você trabalha, do nosso trabalho. Então, assim funciona aí. E o Chelsea Brasil foi quase que pioneiro, né? Porque hoje tem tudo que deve time Brasil, cara. Você pensar aí, tem Brasil. É mesmo? Crystal Palace tem Brasil. Qualquer time que você pensar, às vezes eu vejo Brasil. isso no Twitter. Às vezes ninguém nunca viu falar, surgiu hoje, tem lá, criaram uma página Brasil. E o Chelsea Brasil foi, não sei se foi o pioneiro, mas pelo menos assim, de termos de importância foi. Entendi. E aí no Fluminense, né? Você saiu de lá e já foi direto pro Fluminense. Isso. Aí que acontece. Jornal Fluminense, né? O pessoal confunde. Trabalhou no clube? Não. Nunca trabalhei no clube, mas era Jornal Fluminense mídia impressa ou na rádio também? Você falou que a rádio foi depois, na minha volta, num outro projeto. O Jornal Fluminense foi o seguinte, na faculdade eu tinha um trabalho de faculdade e era fazer um texto, tema livre, uma reportagem livre. Já era lá, acho que 6º período de faculdade, eram 8 períodos, né? Ali era o 6º, por ali um pouquinho antes. E a minha professora era diretora do Jornal Fluminense, a Liliane Souzella.
E ela leu a reportagem que eu fiz sobre o São Gonçalo Esporte Clube. Que era o primeiro clube da cidade a tentar o acesso para as divisões de cima do Carioca. Aí depois veio o Futebol Clube, veio o Gonçalense, e depois ninguém conseguiu chegar até hoje na elite. O São Gonçalo foi meio que pioneiro também na tentativa de botar um clube da cidade na elite do Carioca. Ninguém conseguiu ainda. E ela achou legal a reportagem e perguntou se eu não queria trabalhar lá no jornal como estagiário. Você fez quem... Essa reportagem foi pesquisa. Não, mas você fez para... Você estava ligado a alguma... Essa reportagem, eu não lembro se estava no Diário do Brasil ainda, acho que estava assim. Mas foi só para faculdade mesmo, era um trabalho de faculdade. Entendi. Só para faculdade. Foi um trabalho da faculdade, para a faculdade, e ela achou interessante, perguntou se eu não queria trabalhar lá como estagiário. Entendi. Eu fui, né? Como é que eu vou negar? E agradeço a ela pela oportunidade. Daí surgiram outras coisas. E aí... No Jornal Fluminense, você já cobria Clube Carioca? No Jornal Fluminense, era um geralzão. A gente tinha um caderno de esporte chamado Torcida. Esse caderno depois, ele infelizmente acabou. Mas na minha época existia. E era geral, cara. Claro que sempre vai focar mais em quê? Os clubes do Rio de Janeiro e os eventos de Niterói. Mesmo que não sejam de futebol. Evento de surf, bodyboard. Esporte, geral. Qualquer coisa. Moeda jogou esporte, é Niterói, vai estar lá. É assim em qualquer lugar. O jornal de, sei lá, Bragança Paulista. Você tem lá o campeonato de Totó, irmão. Vai estar no jornal, porque é lá em Bragança Paulista. Entendi. Divide opiniões, né? Mas, inclusive a minha. Mas é assim que acontece. Porque às vezes você perde um conteúdo interessante por conta disso. Sim. Às vezes o jornal não tem espaço para tudo. E você tem um conteúdo legal, que não é daquela cidade ali, mas é muito interessante. Mas cai. Mas cai prioridade. Cai pro conteúdo da cidade. E é uma coisa que nem sempre é o melhor caminho, ao meu ver. Nem sempre, né? Às vezes sim. Mas lá no Jornal Fluminense, a gente fazia um geralzão e também ia muito pouco a clube, até pela distância, né? Vai São Januário, de Niterói, complicado. Verdade. Vai no Engenhão de Niterói, complicado. Não tinha equipe também para isso, para poder ir um e outro ficar na redação. Não tinha muita equipe para isso. Então, a gente ia muito pouco a clube. Eu lembro, pelo Fluminense, eu fui a São Januário uma vez. Eu acho que pelo Fluminense só fui a São Januário. E os outros clubes eu fui depois pelo Lance. Então, a gente fazia da redação, como no Chelsea Brasil. Entendi. Só que eu estava numa redação de jornal e não em casa, com o chefe, com uma equipe toda, e fazia as pautas de rua, coisa que não existia no site do Chelsea Brasil, até porque era um conteúdo muito, muito nicho, né? Então, a gente saía no jornal para fazer as matérias dos campeonatos de surf, eu fazia jogos escolares de Niterói, o famoso GEM. Não sei se ainda existe o GEM, deve existir ainda, né? O GEM. Não sei dizer. É um mega campeonato de escolas de Niterói, escola pública particular. E também aprendi muito. Porque lá no GEM, eu ia como repórter de imprensa escrita, mas tinha que sair de lá como repórter de TV, porque tinha TV o Flu. Entendi. Então, cara, é tipo assim, é jogar você no deserto e falar, se vira aí. E você aprende demais, cara. Te dá casca, né? Te dá muita casca. Porque eu tive que fazer matéria de TV sem ter a menor noção do que é fazer TV. Mas saiu a matéria. Então, rolou, né? Alguma coisa eu aprendi ou passei a não errar naquele ponto. Você vai aprendendo. Entendi. Sozinho, né? É tipo assim, vão te colocar para aprender a dirigir, mas sem instrutor. Sei. E você se vira aí, colega. Tem sinal, tem pedestre, tem bicicleta, tem boi na rua. Se vira aí, é contigo. Né? É mais ou menos isso. E no Lance você já vem para assim, pelo menos pra gente que acompanha futebol, acredito que o Lance seja algo mais assim, que tem uma estrutura maior, principalmente para futebol, né? Em 2014 você cobriu a Copa, né, Patrick? Cobri a Copa pelo Fluminense ou pelo Lance antes de ir pro Lance. Mas pelo Jornal Fluminense. Isso eu ia perguntar. Foi minha última dança lá no Fluminense, na última mas dança você foi do Messi. na final. Então, no final? Na final da Copa. Na final da Copa. E você cobriu ela toda trabalhando no Jornal Fluminense? No Fluminense. Porque em 15 eu vou pro Lance. E essa experiência 14, aí, cara, na Copa porque eu cheguei no Fluminense um pouquinho depois da Copa das Confederações. Quase que eu pego também. Cheguei um pouco depois. 2013. Né? Quase que eu pego. E saí pouco depois da Copa, alguns meses depois da Copa do Mundo.
Então eu peguei como estagiário, fez uma coisa surreal, cara. Não é que um estagiário vai cobrir a Copa do Mundo. Mas tudo é o local que você tá, o momento que você tá. Eu podia estar no Jornal Fluminense com mais repórteres, e aí eu não ia ter como ir como estagiário. Ou podia estar numa outra empresa que maior, tivesse mais gente para cobrir. Então tudo é sorte, onde você tá, no momento que você tá. Isso que eu ia falar, isso aí foi uma oportunidade na sua vida. Eu não conheço outro estagiário que trabalhou em Copa do Mundo. Absurdo. É quase que inédito. Assim, foi sorte, entendeu? Sorte de estar no lugar certo na hora certa. Inclusive da Copa ser no seu país, no país, né? Claro, porque... se a Copa é na Rússia, não vai rolar. Nem o chefe vai, que dirá o estagiário. Isso aí. Então, no Maracanã, a gente foi em todos os jogos. Não fomos a nenhum jogo em outro estado, né? Você vê a dificuldade. E a gente entende que a dificuldade você foi existe. Em todos, né? Todos do Maracanã, exceto o primeiro, que foi Argentina e Bósnia. Eu não lembro o motivo, mas esse eu não fui. Não lembro o motivo, esse eu não fui. Acabou que você não cobriu nenhum jogo do Brasil, infelizmente. Não, porque o Brasil só jogaria no Maracanã. O inteligente que fez a tabela, o cara assim, sensacional. Só vai ter o Brasil fez uma tabela com o Brasil no Maracanã só na final. Que loucura. Ou muito inteligente, né? Ou otimista demais. É verdade. Então eu fiz, acho que foram 8 jogos no Maracanã. E se foram 8, não lembro, fiz 7, porque eu só não fiz Argentina e Bósnia. Aí eu fiz Bélgica e Rússia, acho que foi o primeiro. Fiz aquele Chile e Espanha, Chile detonou a Espanha, o Chile do Sampaoli. Aí fiz França e Equador, França e Alemanha, quarta de final. Alguns eu vou esquecer por aí, mas... Teve um jogo da Colômbia, que e teve um golaço do... Também fiz esse, Uruguai e Colômbia. Fiz esse também, oitavas de final. Foi o gol da Copa, né? E a final que eu fui arrastado, porque eu não queria ir. Não queria? Alemanha e Argentina. Pelo trauma? Não queria. Hoje eu tenho uma outra cabeça. Mas a gente muda muito, cara. Isso é uma coisa de vida. A gente muda muito de nossa cabeça ao longo da vida. Hoje, talvez eu iria com uma outra cabeça para aquela final. Hoje, com tudo que aconteceu no país e tudo. Mas em 2014 eu fui quase que arrastado. Porque... Não, hoje acho que você se arrependeria de não ter ido. Sim. Uma Copa no Brasil. Eu, na época, era só futebol que interessava. Então você se desliga do que está no contexto. O Brasil perdeu de 7 para a Alemanha. Ninguém nunca imaginava isso. Ainda mais a Alemanha, que era freguesa. Perdeu a Copa do Mundo 2002 na final pra gente. Numa final contra a Argentina. O maior rival. Você torce. Vai torcer pra quem? Pro juiz, né? Pro árbitro. Então, eu só não torci pra Argentina naquele jogo porque a Copa era no Brasil. Se não teria torcido para a Argentina. Com a minha cabeça da época, tá? Hoje eu não sei. Com a cabeça da época, 2014, já se passaram aí quantos anos. Sou horrível de conta, mas enfim. Faz a conta aí, Silas. Você é bom de conta. 8 anos. Isso aí. 2 Copas. Isso aí. Uma menos que o Pelé. Agora acabou isso, acabou essa música agora. Agora complicou. Então, com a cabeça da época, eu fui ao Maracanã, só não torcendo para a Argentina porque era no Brasil a Copa. Se fosse qualquer outro lugar do mundo, para a Argentina. Eu estava com ranço da Alemanha. E eu fui, então, pela questão profissional e por entender, contrariando a mim mesmo, que aquele era um momento único, que talvez jamais se repetisse. E dificilmente, Matheus, Silas e todo mundo aqui, vai se repetir. Eu tenho plena consciência de que dificilmente eu vou estar numa Copa do Mundo de novo. Não, eu acho que... Num país estrangeiro. Eu acho que você... Aqui a gente vai nem ver mais uma outra. Você quer falar? Eu acho que você pode estar numa Copa do Mundo... No Brasil, eu acredito que não, mas porque não acontecer aqui. Mas você está em outra Copa, isso daí... Pelo cenário da nossa comunicação hoje, acho difícil eu conseguir estar numa outra Copa do Mundo. Pode ser que consiga, tomara que consiga. E no Brasil é quase que impossível, porque até ter uma nova aqui... Não, no Brasil eu concordo. Mas assim, é porque quando você fala, né, dessa impossibilidade, é porque você fala olhando muito pro lado... ser dentro da profissão, né? Então você imaginando essa oportunidade pode tornar difícil. Mas assim, a gente olhando pro lado lúdico da vida, que você foi imaginar também, era impossível você cobrir a do Brasil. Porque como estagiário, entendeu? Que estagiário vai cobrir a Copa do Mundo? Não existe então, isso. E você cobriu, então... Cobri. Mas você entenda uma coisa. A gente veio de uma Copa do Mundo agora que o Kleber Machado, verdade, que passou, cara, 20, 25, 30 anos na Globo, não sei quanto tempo ele passou já, como a segunda voz da emissora. Não tinha dúvida, cara. A segunda voz da Globo em futebol, narração, esporte geral, era o Kleber Machado. Gosta, não gosta? Eu sou fãzaço dele, tá? Tem amigos que não gostam, mas eu gosto. Até 2022 era. Sério? Até 2021, era. Sempre foi. Não tem dúvida quanto a isso.
ele não foi ao Catar. Então, você imagina. Se a Voz 2 da Globo não foi à Copa do Mundo do Catar, ficou aqui, narrando daqui, você imagina a dificuldade de ter um profissional de jornalismo a estar na Copa do Mundo presencialmente, fora, em outro país. Mas também, Patrick, o que eu acho é que a proporção dos próximos anos, a questão das pessoas que vão trabalhar assim, em canais próprios, fora dessas grandes emissoras, fora das grandes empresas. O que eu acho que, assim, é difícil, é muito difícil, é árduo o caminho, mas em compensação eu acho que gera mais possibilidades. Que você está mexendo com o assunto de rede social, YouTube, e aí eu acho que é a faca dos dois lados. Né? Não dá pra medir, os poetas falam que é a faca de dois legumes. Né? Porque não é complicado, porque a rede social ela te abre porta, mas também fecha. Uhum. Porque ela permite que qualquer pessoa, jornalista ou não, faça um canal de jornalismo. É verdade. Jornalista ou não. Tá aí para isso a rede social. Então, te abre a chance de fazer. Eu tenho o meu canal. Não teria a chance de ter um canal se não fosse a rede social, a modernidade, tecnologia, não teria como ter um conteúdo meu, enfim. Mas eu vou disputar público com colegas que nunca nem pisaram num ambiente desse. Entendo, Mas se o cara tem mais tempo de praia do que eu, já tá com 50 mil inscritos, eu tô lá atrás, entendeu? Então, a rede social, ela abre tanto a porta que ela complica um pouco o profissional. Porque é muita gente, é uma multidão. Nem todos profissionais, mas é uma multidão. E quem vai chegar na frente? Vários fatores vão levar a isso. Entendi. Não é só um fator ou outro. Vários fatores. É o tempo de estrada, é a sorte, é tudo. É o algoritmo. Entendi. O algoritmo decide. É verdade. O algoritmo que diz se vai te indicar o seu conteúdo para outras pessoas ou não. Verdade. O algoritmo não sabe quem você é. Patrick, e aí falando um pouquinho depois já dessa sua jornada no Fluminense, quando você vai pro Lance, você começa a lidar mais próximos com esses clubes, com os clubes do Rio. Sim, aí sim. E assim, questão de cobrindo mesmo, setorista, até dia a dia? No Lance eu cheguei como repórter chamado Fute Rio. É tipo um geralzão, né? É o tipo Severino, quebra-galho dos clubes do Rio. Comecei como Severino dos clubes do Rio lá no Lance. E aí surgiu a oportunidade de ser repórter de um clube específico, que era o Fluminense. Entendi. Aí gera mais confusão nas pessoas ainda. Aí você foi trabalhar no Fluminense mesmo. O cara trabalhou no jornal Fluminense, cobriu o Fluminense. Aí causa uma confusão na cabeça da pessoa. Só que o que acontece? Eu cobri o Fluminense, de forma assim, oficialmente falando, mas na verdade eu tive no Fluminense como tive em outros clubes em termos de quantidade, porque são tantas intempéries que acontecem no trajeto. Entendi. Eu acho que eu fui tantas vezes no Engenhão e no Ninho do Urubu quanto fui às Laranjeiras. É mesmo? Porque amanhã tem que ir um repórter no Botafogo. Vai você. Amanhã tem que ir no Flamengo. Pela essa questão de ser o Severino, né? Aí já nem tanto pelo Severino, é pelas condições mesmo do dia a dia. Tem que deslocar um repórter pro Flamengo amanhã ou pro Botafogo. Aí um dia vai você, outro dia vai ser o colega. Então, eu fui muito ao Ninho do Urubu. É longe, hein? Longe pra diabo aquilo lá. E fui muito ao Engenhão. O que eu menos fui foi São Januário, mas também fui algumas vezes. Curioso, né? No Fluminense Jornal, eu só tinha ido a São Januário. Que eu lembro, tá? Posso estar equivocado aqui. E no Lance, o que eu menos fui foi São Januário. E esse período do Lance foi de que ano a que ano? 2015, né? Que você falou até quando? 15 e 16 ali. Bateu quase um ano. Entendi. Aí eu fui a São Paulo, fui a Brasília, fui fazer desembarque em aeroporto de clube. Sempre cobrindo os clubes do Rio. Clube do Rio. Teve uma vez que eu fui fazer um desembarque de alguns jogadores do Corinthians. O Corinthians é daquela época do Tite, eu acho. Que tava fazia Maracanã também? Maracanã, eu não fiz pelo Lance Maracanã. Sério, porque eu peguei a época das óperas. Foram várias épocas, entendi. né? De ópera no Maracanã. Porque isso aí era pré-Olimpíada, né? Eu peguei isso. Eu Olimpíada 16. Eu peguei aquela época que os jogos eram tudo em Volta Redonda, Macaé. Por isso Entendi. que eu fui muito a Volta Redonda e a Macaé. Muito. Assim, mais Volta Redonda. Por quê? Por conta disso. Edson Passos foi?
Fui Mesquita. uma vez, eu acho, só. Aquilo Uma ali vez eu é fui. o suco Eu fui, Nova da Friburgo. raiz do futebol carioca. A gente foi lá algumas vezes. Não, assim, o pior lugar que eu fui pra cobrir de todos os lugares que eu trabalhei, todos os jornais, todos os eventos, todos os esportes, o lugar mais difícil de trabalhar, eu não sei se mudou, gente, mas pra mim foi cobrir jogo no estádio Xerém, do Tigres do Brasil. Sim. Sei. Lá é muito Los Lários. difícil. Ah, Isso, é. Los Lários. Olha, no meio da selva. no dia Aquele campo lá no meio da eu selva. fui lá né? uma vez só. Eu fui lá uma vez só. Naquele dia eu repensei muito a decisão da minha vida de ser jornalista. Repensei demais. Cara, porque eu estava fazendo lá como repórter do jornal o tempo real, Uhum. mas você no jornalismo você faz várias funções simultâneas. Uhum. Então eu fazia o tempo real do jogo. Eu fazia o tempo real porque tinha uma equipe que fazia, mas acho que nesse dia eu fiz também, enfim, acontece de tudo. E tinha que fazer o texto do jogo. Tempo real, eu acho que eu não fiz não, fazia tempo real de treino, era com a gente, mas tempo real de jogo tinha uma equipe que fazia, uma empresa por fora. Mas eu estava fazendo lá alguma coisa e mais o texto do jogo em si. E eu não conseguia ver o jogo. Porque tinha uma parede no meio que eu tinha que escolher se eu via o lado direito do campo ou o lado esquerdo. Escolhe aí, irmão. Na hora Você de quer ficar aqui ou comentar, aqui? não, o primeiro tempo quem mandou foi fulano, o segundo. Eu não conseguia ver o jogo direito. E isso não foi o pior. O pior não foi não conseguir ver o jogo. Olha, o pior não foi não ver o jogo que você está comentando. Uhum. O pior foi não conseguir me comunicar, mandar o texto. Porque a internet lá Não tinha quase sinal. não existe. Não Que tem. isso, cara. A equipe, Lá é um vale, né? A equipe o fotógrafo mais o motorista do carro lá, da empresa, eu me perdi deles. Eu achei que eles tivessem ido embora e me largado lá. Falei, como é que eu vou fazer para voltar pro Rio agora? Porque não funcionava nem telefone. Caraca. Ligação normal, nada. E Lá é depois do CT de Xerém, lá? Los Lários? Eu não sei lá. isso foi 2015, 16, por aí. Aham. Porque A distância das coisas lá. Mas o CT de Xerém lá do Fluminense também é bem... Não, o nome do lugar é Vale das Laranjeiras, é no meio de um vale é também. longe pra caraca. a gente combinou um ponto, ó, vamos esperar aqui. Na hora, aí eu fui pra coletiva de imprensa, e demora, e vai fulano. Era quando o Levi Coupe tinha acabado de fechar com o Fluminense, acho que nem tinha estreado ainda, enfim. Ele fechou naquele dia, sei lá, foi uma confusão dessa aí. E eu fiz a coletiva demora, né? O cara vai tomar um banho, aí vem o cara pra falar, se perdeu demora mais ainda pra falar. Então eu fui pra coletiva, aí depois da coletiva eu fui bater o texto, e a hora vai passando, já era de noite. Era um jogo, acho que era o jogo da TV aberta. Jogo da Globo. 9h30, 9h45. Não, de domingo. 4 horas. 4 da tarde. Acaba às 6. Aí até começar a Já coletiva. Até você pegar as sonoras, né? O material que você colheu de áudio. Você criar o texto, ter uma ideia, pegar foto. Você tem que também pegar foto, é só bater o texto. Pegar foto, montar título. Isso tudo se faz dentro do estádio ainda. Dentro do estádio. E então, as horas foram passando, foi ficando bem de noite. E eu fui lá pro ponto de encontro, cadê o pessoal? Não tinha mais ninguém. Ninguém. Falei, como é que eu faço agora pra voltar sem comunicação, sem internet, sem telefone, pro Rio de Janeiro? E nem sei se eu tinha dinheiro pra voltar pra casa. Também não lembro se eu tinha. Então, foi um dos maiores perrengues que eu passei, assim, profissionalmente. Mas assim, o campo era legal, o estádio era bacana. Não é, porque Silas estava falando lá de Mesquita, né? A gente teve uma época que o Fluminense... Foi nesse mesmo período, né? Que não tinha Maracanã. Depois com o Levi já assumindo. O Fluminense mandou muito jogo lá. Reformou o gramado. O Flamengo pegou aquela ilha do Urubu, né? Essa ilha do Urubu foi depois, né? Acho que foi. Foi depois. Mas Mesquita, você foi? Por sorte, eu só pensei uma vez lá. Mas o que você achou? Fui mais Volta Redonda. Do entorno, assim, o que você achou? Qual o estádio? Mesquita. Mesquita. Edson Passos, que você fala? Edson Passos é um estádio que eu acho que é um estádio de uma ideia boa. Mas me parece que falta uma modernização não, ali. A gente foi não, uma vez. revitalização. Mesquita é o seguinte, eu fui em Mesquita ver um jogo do Fluminense, nem tricolor eu sou. Fui porque Silvio ficou me apurreando pra ir, vamos. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Se meu time jogasse ali, eu ia ser apaixonado naquele lugar. Cada esquina um churrasquinho, um bar vendendo cerveja. Se o jogo é 4 horas, você chega às 9 horas da manhã, meu irmão. A gente foi, eu, ele, mais outro amigo nosso e mais uma outra pessoa que nunca tinha ido lá. Mas todo mundo tricolor, só eu que não.
E esse cara que não tinha ido aí, esse outro amigo nosso que não tá aqui, que falou assim, você vai gostar de lá, rapaz, lá é tipo Icaraí, assim. Falou pra mim, Você vai gostar de lá as ruazinhas são tipo Icaraí lá. E quando chegou, você não tá em Eu Icaraí, tentei. tá como você tivesse, Não. A pergunta que eu fiz pra ele foi a seguinte, cara, eu tô até agora tentando procurar Você chega lá, que você tem tá- de parecido com Icaraí aqui, né? Chegar lá, você tá em Nova Delhi, na porra. Índia. Aí, e ele falou, não, você vai gostar de lá é tipo Icaraí, cara, lá é bonitinho. Eu fui também à Mesquita como torcedor. Mas o eu- estádio lá é legal de ver o jogo. É legal, mas esse torcedor eu posso falar, porque não vai arrumar quizumba com ninguém. Eu fui assistir um dos times de São Gonçalo numa final de Campeonato Carioca de Série B, C, tá. F, Z, não lembro mais. Acho que era Série C, que hoje acho que é B1. De cada ano é um nome diferente que eles dão. Era a final do Gonçalense. O clube que eu comecei a acompanhar primeiro foi o São Gonçalo Esporte Clube. Mas nesse caso era o Gonçalense. Eu fui lá para acompanhar, né? Como torcedor, entre aspas, né? E foi quando eu voltei ao estádio depois de ter trabalhado. Acho que a ordem foi essa. Ou foi o contrário. Acho que a ordem foi essa. É um estádio bacana, mas acho que ali necessita com urgência de uma boa reforma. Ó, O que eu gostei mais de ir foi Volta Redonda. Não sei se o Matheus vai lembrar de ter prestado atenção no jogo, mas eu fui em mais de um jogo lá naquele ano. E a gente viu alguns jogadores que hoje em dia nem não vão voltar tão cedo para jogar um jogo lá. Ó, Richarlison estava no Fluminense. A gente viu ele. Eu fiz né, o lá, Richarlison em Volta Redonda. Richarlison, Gustavo Scarpa, É verdade. Também. Pedro. Pedro. Aí tinha Henrique Ceifador, né, o Dom Henrique Dourado, outros lá. Mas esses três jogavam no Fluminense na época, no mesmo Imagina. contemporâneo. Imagina Richarlison Eu jogando fiz um jogo do Mesquita Fluminense hoje. lá. Eu fiz um jogo do Fluminense lá, como cobrindo o clube pelo lance, no Edson Passos. E fiz também o de Los Lários, também era Fluminense. E fiz o do Fluminense também Nova Friburgo, contra o Friburguense, uma virada lá que eles conseguiram, que era meio que improvável, não estava jogando bem nem nada. Mas a maioria eu fiz em Macaé. Macaé foi o Fluminense? Acho que foi também. Mas a maioria que eu fiz foi em Volta Redonda. E o pessoal acha que é uma cidade meio pacata, né? Não, Volta Redonda é legal. É uma cidade que eu achei legal, porque Volta Redonda é legal. traz um conforto, o estádio é muito bom. É um estádio muito bem elaborado. Volta Redonda é legal. Não, tanto a gente E a vê que distância, vira e né? mexe o time do Rio quando tem algum problema de jogo no Maracanã, já leva pra lá logo. E assim, e pra você ir pra Volta Redonda e voltar é melhor do que eu ter ido pra Macaé. Acho mais complicado. verdade. E também pra Estrada. Macaé é mais complicado, Los Lários também é mais complicado. Agora, aqui, Patrick, eu queria saber essa relação, cara, assim, de trabalho dia a dia no clube. A gente sabe que a gente vê, né, acompanha essa relação jogador-jornalista, treinador-jornalista, dirigente-jornalista. E às vezes a gente vê, assim, salvo as exceções, que a gente vê algo assim de mais proximidade e até mesmo até mais contato, né? Como sua função ali dia a dia no clube ali, você conviveu com isso, esbarrou, teve divergências, dificuldades, ou assim, conseguiu extrair alguma amizade, alguma proximidade desse tempo que você viveu ali? Olha, esse é um ambiente muito peculiar, né? Eu tive muito pouco contato com jogador e treinador. Eu acho que a galera da imprensa de TV tem mais facilidade. Porque você vai ter que entrevistar o cara tete a tete, né? A gente vai colher uma entrevista, colhe a coletiva que tá o cara lá e você aqui. Certo. A TV faz reportagem especial, também se faz conteúdos especiais para material impresso e site. Mas digamos que eu não peguei uma época de vacas, não é de vacas gordas, mas uma época de uma boa áurea para conseguir tal regalia, porque é uma regalia, né? Não é todo mundo que é muita gente trabalhando, muita gente de veículos diferentes numa coletiva de imprensa. Certo. Então, para você ter o contato com o jogador direto, o treinador, você tem que estar no lugar muito certo, na hora muito certa. Então, eu estava no lugar de um nome muito grande, mas eu não peguei a fase que me levaria a esse tipo de contato. Então, eu não tive tanto contato com o jogador e treinador assim, de tete a tete. Era mais distante. Mas eu digo assim, você cobrindo o clube ali no dia a dia, como você falou do Fluminense, você acaba vivenciando coisas que até mesmo você não consegue nem... Você pega até sentimento, né?
Justamente. Às vezes você tá num clube que você não torce para aquele clube, ou até pode ser até um rival seu, dependendo da situação, e você se envolve, cara. Você vai vivenciando o dia a dia dos caras ali, né, mano? Eu não vou jogar conversa fora aqui sobre time, A ou B, gostar, não gostar. Mas eu já me vi em situação, cobrindo o jogo. Posso falar porque eu cobri jogo de vários clubes, não só de um, então ninguém vai saber qual é. Eu já me vi em situação de cobrindo o jogo de um clube, que não era o que eu torcia. E, cara, eu passei a torcer para aqueles caras conseguirem aquela vitória naquele jogo, porque eu fiquei sensibilizado. Isso acontece. Mesmo sem ter esse contato direto com os caras. Mas não era contra o seu clube de coração, não. Né? Não, contra não. Eu acho que eu nunca fiz um jogo contra o meu clube. Acho que não. Fiz? Não, acho que não. As escalas nunca bateram. Eu tive essa sorte, né? As escalas nunca bateram, não. Porque isso aí deve ser... Mas você esquece, cara. Eu já narrei o jogo do meu time. E aí? Já narrei jogo do meu time. Qual é o seu sentimento? Cara... Você esquece, cara. Sério? Esse pessoal fica achando que o narrador X tá... o pessoal tem... Comentarista. A gente tem alguns comentaristas. Pode ser. A gente simplifica demais as coisas. A vida não é tão simples assim. Não é uma matemática exata. Em tudo na vida, a gente tende a simplificar coisas que não são simples. É igual o cara que adora ditar uma regra pra você. Na vida você tem que fazer e assim, depois você faz assim. Cara, eventos vão acontecendo e vão trazendo turbulências para a sua vida. Então não adianta vir alguém te trazer aqui 20, 50 regras para você, tem que fazer passo a passo, assim, isso não pode, isso pode, porque vão acontecer eventos dentro de um maior que é a sua vida que vai mudar comportamento, mudar opinião, mudar ação. Então, quando a gente está trabalhando num jogo do nosso time, o cara que é narrador, eu não me considero narrador, eu gosto, né, e me arrisco nisso. Mas não me considero como. Mas eu já narrei jogo de time uma vez, eu acho, no máximo duas, do meu time. E, cara, você tá ali pensando em fazer o melhor. E a preocupação é tão grande em você jogar a conversa fora, em você mostrar algo que não é para mostrar, que você pode causar o efeito inverso. Você pode, se você não tomar cuidado, você pode gritar um gol mais alto do outro. Sim, porque você está tamanho medo de você achar que você está torcendo para aquele time que é o seu e ninguém sabe que é o seu. Então é um problema, cara. Quando eu fiz jogo do meu time, o que eu menos me importei foi com o resultado. Porque, cara, você está trabalhando, você está preocupado se vai sair certo aquele conteúdo. Certo. Porque o mais importante para você não é a vitória, os 3 pontos para o seu time. É o seu trabalho. Certo. É o seu trabalho. Então, eu não entro nessa. Você acha que você de achar que o conseguiria... narrador tá puxando sardinha? Não tá, cara. Essas transmissões agora dos clubes, né? Isso ficou muito evidenciado agora tem naquele último Carioca que deu problema de transmissão para tudo quanto é lado. Então, os clubes tiveram... As TVs dos clubes, que é uma narração pro torcedor. Tu acha que você conseguiria... Eu também não gosto, mesmo torcedor eu não gosto de ver porque não tem assim... Eu gosto de narração normal. Não tem um parâmetro, é uma parada totalmente apaixonada. Na verdade, eu vou fazer até uma crítica aqui, assim, pra essa galera que é digital influencer de clube. Eu sempre falei isso. Eu acho que esses caras tendem a atrapalhar muito o futebol daqui pra frente. Não só o futebol. A comunicação. Porque o que acontece? Essa galera é o seguinte, o clube não tem paz, meu irmão. O clube ganhou hoje, é o melhor clube do mundo. Perdeu amanhã, virou um inferno. Esses caras fazem um inferno na vida de dirigente, na vida... Você lembra que eu te falei no começo? Não sei se eu falei aqui em off ou falei durante o programa, não lembro. Sobre as portas que a rede social abriu. Acho que eu falei até no programa. Falou. É o outro lado da história. Te traz a oportunidade de fazer o seu conteúdo, traz. Mas te traz outras questões também. Você acha que você conseguiria lidar com essa situação de trabalhar numa TV do clube, do seu clube de coração, por exemplo, que é algo bem tendencioso, né? Essas é até complicado eu comentar isso, porque amanhã depois, ele falou isso e fez aquilo, né? No Brasil, cara, espera de tudo das pessoas, de tudo. Ele falou isso e agora faz aquilo. Mas tudo bem, né? Acho que não vai rolar. Se rolar um dia, trabalharia de boa. Bom, não sei, porque tem essa questão de depois ficar marcado, né? Mas isso à parte, trabalharia de boa. Mas eu, como consumidor, não gosto. Eu também não gosto. Não gosto. Eu também, a narração em si eu não gosto. Porque quando eu vou assistir um jogo, eu quero... Você imagina, você acha que vai sair alguma notícia negativa do Paysandu, no canal do Paysandu? Justamente. Se tiver uma briga no vestiário do Clube do Remo
vai sair no site do Remo. É. Então, você acha que no canal do Figueirense o time está jogando um futebol pífio? Alguém vai trazer uma crítica como traria um rapaz da... Acho que lá seria RBS. Em Porto Alegre RBS, lá eu não lembro. Da TV, que tá ali, que é isenta. Eu deveria ser, mas geralmente é. Na verdade, clube nenhum, né? É. Clube nenhum. Aí sai o gol do adversário. Pô, eu assisti o Campeonato Baiano. Eu tive na Bahia, me apaixonei por Salvador. E eu assisti alguns jogos do Baianão pelo YouTube. Temporada passada agora não teve transmissão do Baianão na TV aberta. A TV Bahia, que é da Globo lá, não teve o evento, não comprou. Então eu assisti de casa, né? Foi até bom, né? Pra mim foi bom, porque se passasse só na TV Bahia, eu não conseguiria ter acesso daqui. Mas passou na internet, no YouTube, eu consegui assistir. E eu gosto muito dos clubes da Bahia, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Vitória. Acho que eu posso falar isso, né? Tomara que possa. Leão da Barra, acho fantástico aquele estádio. E também acho legal o Bahia. Não sou torcedor nem de um nem de outro, mas são clubes que, mais até o Vitória, que eu tenho um carinho especial. Então, eu assisti o Campeonato Baiano, alguns jogos, pela TV do YouTube. E era a TV do clube. Cara, quando sai gol, tipo, é Vitória e Atlético Lagoinhas. O gol do adversário não é falado. Não. Nem o nome direito dos jogadores eles falam. Também vi o jogo da América que foi assim. O jogo da América só falava jogador da América. Botava a bola no pé de um outro jogador, não se falava. Não, a galera criticou isso até no Fox Sport, né, cara? Porque naquela final de 2019 teve duas transmissões, né, cara? E nunca mais voltou a ter, né? Nunca mais teve isso. Aí tem uma, na outra não tem. Porque aquilo é bem complicado, né, mano? Teve naquele ano, aí não teve no ano seguinte com Palmeiras e Santos. Não teve depois com Palmeiras e Flamengo, não teve com Flamengo e... Também não teve Flamengo e... Você acredita nessa Fla-Press aí, cara? Cara, eu acredito em audiência prés. O que... As pessoas têm que entender que não é assim... Não é a entidade. É o que ela traz por trás. Ela traz por trás, é ótimo. É o que ela carrega por trás dela. Então, o Flamengo podia ser o Olaria. O dono da emissora não tem time. É igual quando eu tô narrando o jogo. Eu não tenho time mais. O meu time é a minha empresa. O meu time é a minha narração ser uma coisa boa. Ou o meu comentário, ou minha reportagem. Então, o cara aí pode ser torcedor do Botafogo. Mas se o que vende mais é o Flamengo, ele esquece que ele é Botafogo. Então, existe. Acaba tendenciando, eu acho que existe. Mas não é porque o cara acha mais bonitinho. São torcedores, porque são torcedores. Porque vai trazer mais pra ele. Porque é o financeiro, né? Não é que o cara simpatiza ou não simpatiza. Ele simpatiza com a grana, com o bolso dele. Isso é... Aí você pode perguntar, isso é certo? Aí é uma outra discussão. É outro debate que a gente pode ter. Isso é justo? Isso é leal? No mundo capitalista. No mundo menos tóxico de capitalismo, um mundo mais natural, não é legal, né? Mas se você entende as regras do jogo, como funciona, que o cara é obrigado a fazer isso, você aceita. No mundo mais ingênuo de criança, que a gente gostaria que fosse assim, mas não é legal. Entendi. Não é legal. Patrick, antes da gente falar, cara, eu vi até aqui que Não, ainda teve a sua volta pra rádio, né? A volta na rádio. Fluminense de novo na sua vida. Só que agora a rádio. O pessoal vai confundir daqui a pouco aí. Cara, o que acontece? Quando eu saí do lance, foi uma decisão minha. Muitas pessoas podem achar loucura. Esse cara foi mandado embora. Não foi mandado embora. Eu saí porque eu quis sair. Mas quando você entende que o ciclo está encerrado. Tem fases na vida que não adianta você ficar insistindo, cara. Mas é loucura, vai deixar um jornal grande. Cara, tem gente aí deixando a Globo para fazer canal no YouTube, cara. Cada um tem a sua vida e vai entender. Cada um trilha o seu caminho do jeito que acha que é melhor. Tem caras que saíram da Globo que eu achei que foi burrice. Acho que a maioria. Loucura. Mas eu não tô vivendo a vida. Pra eles não. Mas eu não vivo a vida do cara. Eu tô falando como alguém que tá de longe, que é consumidor do conteúdo. Eu acho hoje loucura qualquer profissional deixar a Rede Globo. Qualquer profissional. Para trabalhar independente ou trabalhar... Tipo, a Nadine Baixos saiu do Sport TV para trabalhar na SBT, fazer Libertadores. Acabou o esporte na SBT. Ela vai trabalhar de quê agora? Sul-Americana ficou. Mas eu não vivo a vida dela. Ela tem que saber o que é melhor para ela, não sou eu. Eu falando como consumidor umas coisas, mas cada um faz a sua escolha. Então eu senti que eu precisava deixar. Era uma questão até de saúde. Eu precisava deixar. Se eu não quisesse ter problemas futuros com a minha própria saúde. Por N eventos.
E eu fiquei sem norte, né? Pô, o que eu vou fazer agora? Aí o Gustavo Roman, um colega meu que eu conheci no jornal O Fluminense, quando eu trabalhava no esporte do jornal, ele, pouco depois que eu ingressei lá, ele foi trabalhar na revista do Jornal Fluminense, que não é de esporte, é uma revista geralzona. Ele doido para vir pro esporte, mas começou na revista porque foi a vaga que abriu. E a gente doido para trazer o Gustavo pro esporte, mas nunca dava. E o Gustavo, que infelizmente nos deixou de Covid nos Estados Unidos, chegou a narrar jogo no DAZN. Olha, eu vou te falar para vocês todos aqui. Eu não conheci ninguém na minha vida inteira que sabia mais de futebol do que o Gustavo Roman. Posso ter conhecido pessoas que sabem tanto quanto, só que mais eu não conheci. Ele não conhecia só futebol da história, ou só futebol do patática de hoje em dia, que é aquele conteúdo que ninguém aguenta, jogador terminal, extremo desequilibrado, desequilibrado, enfim. Dá, né? Jogo posicional. Quem aguenta isso, né? Ele conhecia isso também. Ele não era nem só isso, nem só história. O cara sabia tudo. E não era só futebol. NBA, NFL, tudo que você possa imaginar. Era um cara super inteligente que, assim, pelos eventos da vida, não chegou a trabalhar numa empresa, chegou no final da vida no DAZN, narrando jogos lá nos Estados Unidos. Mas ele merecia uma chance aqui, cara. Numa emissora. O Gustavo não devia nada a nenhum profissional de nenhuma grande empresa desse país de esporte. Nem nada. Mas muitas coisas impedem o cara de chegar. Ou levam um outro que não merece a chegar. Acontece, né? Eu não cobri Copa do Mundo como estagiário. Então são as coisas que vão acontecendo no meio do caminho. O Gustavo, na época, me chamou para um projeto que ele estava encabeçando, colaborativo, como era o Teatro Brasil. E eu não tinha experiência com rádio. Eu queria ter experiência com essa outra plataforma, sem ser imprensa escrita e de site. Impressa e de site, imprensa escrita. E eu topei o desafio. Daí começou o projeto do programa rádio. Futebol Internacional. E o primeiro programa foi no meu aniversário. 7 de outubro. Eu quase que não fui. Falei, não vou. Projeto colaborativo, meu aniversário. Eu passei anos trabalhando no meu aniversário. Quando eu tô sem trabalhar, eu vou fazer programa colaborativo? Eu falei, eu vou. Vou porque eu não sei o dia de amanhã. Eu posso perder esse programa para outra pessoa se eu não for, logo no primeiro. Ele falou, não, o programa é seu, mas se vai se quiser. Eu não vou. Porque vai que o cara na vida é assim. Aí se eu não vou, aí chega um cara lá que é 10 vezes melhor do que eu, já era. Acabou pra mim. Então eu fui, abdiquei do meu aniversário. Hoje em dia, aniversário, sem aniversário, não tô ligando mais, porque tanta coisa acontece na nossa vida, né, Silas? Que você já nem tá nem aniversário aí. Tudo igual, Vambora, toca o barco aí. Comemora outro dia. Às vezes até melhor você não fazer nada, né? Pra não se aborrecer. Na vida é assim. Então, eu fui, meti a cara e fui. E aí, lá eu apresentei o programa Futebol Internacional, toda sexta-feira à noite, e fazia os jogos como repórter primeiro. Aí eles precisavam depois de comentarista e me colocaram para ser comentarista, e depois eu fiquei ali dividindo entre os três: repórter, comentarista e narrador. Cada jogo era um troço diferente que eu fazia. Cada jogo era um samba Rádio diferente Fluminense. que tocava na Rádio Fluminense. Um jogo, você já teve jogo que eu era escalado para ser repórter ou comentarista, e uma hora antes, tava no ônibus para poder ir para o jornal, para a rádio. Você vai narrar o jogo hoje. E essa Rádio Fluminense assim. Era 540, aquela Ela acabou, antiga... infelizmente ela acabou, porque o mundo capitalista, né, Silas? Sim. Mas então, Abocanhou a Rádio Fluminense. Mas é uma curiosidade, porque eu já fui, pra você ver, vou falar, porque eu sou velho, né? Já fui ouvinte dessa rádio, mas não por conta de esporte, porque ela era... Não era conhecida por esporte, não era. Era Rádio Maldita. Você é dessa época ou já não tinha mais esse nome? A Maldita eu só ouço falar, mas eu sei que existiu. Mas acho que nessa mesma era um sintonia. outro braço, né? Era a Mas mesma? era a AM mesma. Fluminense, era 540 AM, Rádio Fluminense Maldita. É porque eu acho que depois a Maldita voltou como um outro braço da rádio, né? Sim. Mas acho que você pegou uma época bem lá atrás. Não, ela era só que era só Maldita. A programação inteira era... Mas eu não tinha vínculo com a rádio. Entendi. Fluminense. Entendi. Era o Era uma projeto questão que existe colaborativa. até hoje, Show de Bola. Equipe Show de Bola é um projeto que existe até hoje. Mandar um abraço pro pessoal lá. O Arraiz, o Macedo, o Brandão, todo mundo. Porque o projeto Equipe Show de Bola adquiriu a condição de fazer como um trabalho terceirizado, um trabalho independente, o esporte, a faixa de esporte da Rádio Fluminense. Então eu voltei pro Fluminense, para a empresa, Grupo Fluminense, mas não como contratado. Voltei como um grupo terceirizado que comprava, adquiria o espaço
para produzir o conteúdo de esporte na Rádio Fluminense. Era um grupo independente. Tipo, hoje tem muito isso, né? Uma empresa adquire o espaço de uma faixa horária da Band e faz o seu programa na Band. Era isso dessa forma. Show. A gente já tá caminhando já pra parte final, né? Do programa, acaba que vai resenhando, que a gente sempre fala. A hora vai passando. Por mim, a gente pode ir. Vambora. A hora vai passando, né? Mas a gente tem um padrão de horário. Mas eu queria te perguntar, tinha até mais outras perguntas pra te fazer, cara. Pode mandar, vou tentar ser sintético, pode mandar. Mas eu queria te perguntar o que você acha do rumo do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, com esse título da Argentina. Eu vou te falar o que a gente já conversa há algum tempo, né? Desse sempre debate que rola vamos tentar chamar, de trazer a Europa para dentro do nosso futebol, dessa tendência do que o nosso futebol precisa aprender com o futebol europeu. Eu já falo, eu não sou muito a favor. Eu acho que o nosso jogador tem a característica que não combina com o jogador europeu, então eu acho que a gente perde quanto a isso. Esse título da Argentina, eu torci para a Argentina, porque eu acho que ele consegue marcar pra gente, pro futebol sul-americano, um ponto muito importante. Eu acho o argentino, assim, eu não sou fã de Argentina, não faço parte dessa galera que é fã do futebol argentino, mas eu acho que os caras têm muita casca de assumir o futebol deles. Eles não estão nem aí pra como o futebol está sendo tocado no mundo. E é assim que eles tocam o futebol deles, é assim que eles formam o jogador deles. Eles não internacionalizaram o jogador deles, tipo, o jogador deles não mudou o biofísico, o biotipo, o físico, a forma de jogar. O futebol deles é aquele mesmo jogo. Se for ver o campeonato argentino, às vezes é até muito ruim, sabe? Mas é aquele jogo mais truncado, mais pegado. Os jogadores de menos estatura. E no meio disso, os caras ganham uma Copa do Mundo. E toda vez que ganha a Copa do Mundo, meio que a galera costuma falar que aquela tendência. Então, assim, eu queria que você falasse o que você acha, cara, de como que vai caminhar essa relação futebol sul-americano, futebol europeu agora daqui. Eu considero que tá muito fresco pra gente fazer ainda uma análise muito sólida, porque a gente pode quebrar a cara muito rápido. Quando o presunto ainda tá muito quente, você pode quebrar a cara muito rápido, porque as coisas mudam muito rápido. Mas hoje, tem pouco tempo desse título, eu posso estar totalmente equivocado, mas hoje, pouco tempo depois do título argentino, eu considero que foi um acidente de percurso. É mesmo? E em relação ao que você falou de ser a favor ou contra trazer mais para cá as ideias europeias, eu era contrário até entender que não há solução. Aí eu passei a ser a favor. Tipo, treinador estrangeiro. Eu já achei, pra quê? Daqui também tá bom. Traz um daqui, tem gente boa aqui. Entendi. Eu já achei do passado, não acho mais. Porque eu olho pro mercado interno e não vejo solução. Então você acha que essa é uma tendência do futebol? É uma tendência. E assim, a gente foi negando isso. Não, é nosso estilo. Já passaram 21 para 24 anos sem título mundial. Vai bater o maior jejum desde 70. A Argentina tá no estilo dela, mas foi campeão depois de 34 anos, é isso? Mas de 86 até agora. Mas há 8 anos atrás fez uma final de Copa do Mundo, né? Fez, mas no Brasil, quer dizer, foi uma Copa do Mundo que eles jogaram quase que em casa, né? Muito próximo. Não foi a Copa do Mundo na Alemanha, na França. Então, as coisas vão acontecendo, cara. O time da Copa do Mundo esse ano era o time da França. A França teve vários problemas de jogadores. Desde a Copa, antes de ela começar, passando pelo durante até o final da Copa. A França foi vice-campeão quase que com o time B, né? Ou B/C. Que perdeu o Benzema, perdeu o outro, perdeu o Kanté, perdeu o Pogba. E perdeu os jogadores durante a campanha. Eu não via, assim, eu até errei, posso ter errado, né? Mas eu não via chance de a Argentina ganhar da França. Não via. Mas eu achava que ia ganhar. Sabe quando você pensa que não há como vai acontecer? Entendi. Sei lá, Deus do futebol, não sei. Pra mim, não tinha condição da França perder aquela final. Mas por ser futebol... Mas achava que ia perder de alguma forma. Por ser futebol. De alguma forma ia perder, sem ter condição. Coisa louca, né? Mas acontece. Então, a França ficou por isso aqui pra ser campeã. Se o cara não perde gol lá na cara do goleiro... Não, com certeza. Não tinha nem pênalti. Com certeza. Eu acho que a Argentina não tinha time pra ganhar a Copa do Mundo se a Copa do Mundo fosse jogada
com todo mundo no seu nível máximo. Entendi. Não dava pra Argentina. Mas a França perdeu o jogador, a Inglaterra perdeu pra França, a Holanda negou fogo com a própria Argentina, o Brasil caiu cedo. As coisas vão caminhando. E a Argentina, Aí vai mérito, isso acontecendo. não é demérito. Não, com certeza. eu É entendo. mais mérito ainda. Uhum. Porque um time que pra mim não tinha condição, chegou lá. Quando alguém que não tem condição chega, o mérito é dobrado, duplicado. Lógico. Ao treinador, principalmente. Aos jogadores que estão em campo. Então, eu acho... Então você acha que isso não vai mudar uma tendência do futebol? Não, Foi eu só não consigo ver a Argentina batendo 2 títulos seguidos de Copa do Mundo. Até porque Como a também França quase bateu, entendeu? Eu não consigo ver isso. Entendi. Mas eu acho que... Eu não consigo também cravar pra vocês... Nosso jejum acaba daqui a 4 anos? Cara, eu acho difícil. Acho que a tendência é não acabar. Acho que a tendência é a gente ter um jejum agora maior do que de 70 a 94. Mas é tendência, cara. Futebol, muda. e em 4 anos, o Brasil pode se acertar, ter um técnico com ideias melhores, jogadores novos vão surgindo. Em 4 anos, muita coisa rola. De repente, você não precisa mais levar Daniel Alves com 45 anos para a Copa do Mundo. Não é verdade. Porque em 4 anos a coisa mudou. Você não precisa mais levar Gabriel Jesus, que não fez Copa do Mundo, gol em 2 Copas do Mundo. Não fez. Sabe? Você não precisa mais levar um goleiro que não acerta um canto na cobrança de pênalti. Então, hoje, Não acho faz uma que... defesa, né? Tudo que vai... não falhou. Concordo que ele não falhou em nenhum gol na Copa do Mundo, nas 2 que ele jogou, 18 e 22. Mas qual defesa que fez, que salvou a pátria ali? Tudo que foi, e com uma mínima condição de entrar, entrou. Mas assim, não teve falha, nada disso. Então eu acho improvável a gente quebrar esse jejum na próxima Copa. Mas a linha tênue entre improvável e provável é muito fininha. Coisa, é verdade. Muito fininha. Patrick, meu amigo, nosso tempo tá se esgotando, foi. Cara, em primeiro lugar eu quero te agradecer, irmão, por você vir aqui bater esse papo com a gente. Né? Foi um papo muito legal saber da tua história, de como você começou a profissional, né? Carreira profissional, né? Então te agradecia, a gente já te acompanhava e vamos continuar te acompanhando mais. Divulga seu canal aí também pra galera aí assistir um joguinho. Futebol, vôlei. Eu que agradeço. O canal tinha que ser futebol, né? Já pensei nisso. É verdade. Que agradeço a vocês pela oportunidade. Se eu falei muita bobagem, que isso, irmão. Desconsiderem, joguem no lixo. E o canal pegou, P-mudo, G-O-L, mas vai se transformar em outra coisa, porque tem muito vôlei naquele canal, para ser pegou. Só gol, né? Mas já falei pro pessoal lá que acompanha o canal. Cara, pegou, pode ser qualquer coisa. É verdade. O goleiro pode pegar uma bola, mas também o líbero também pegou a cortada que veio na diagonal. É verdade. Então, não tem essa. Lembra do digital com U? Isso. Então, é mais ou menos isso. Siloca, fala aí suas considerações finais pra gente encerrar. Só isso mesmo, agradecer Patrick aí mais uma vez aí, amigo nosso de longa data e que é viciado em futebol, sempre foi, né? Até antes mesmo de ser jornalista e isso aí. Ó, antes de encerrar, eu queria agradecer aí nosso amigo Wanderson aí, distribuidora de bebida, seguindo a linha que a gente falou, depois de colocar o cabelo, ajeitar os dentes, dá até pra tomar um gelinho, né, Silva? Lá, Silva Distribuidora. Silva Delivery. Silva Delivery, nosso amigo Wanderson aí. Tem tudo lá, tá? Tem todos os tipos. Não sei o que você quis dizer que tem tudo, tem não, tudo mas... lá, tem tudo quanto é tipo de cerveja, cara, barato, tem tudo, pra todos os gostos. Corta logo isso aí, acaba logo isso aí. Verdade. Esse aí é o Prontovete, o nosso amigo aí, Yuri e a Jaine, veterinário, você que tem seu pet aí, que precisa dos cuidados, pode procurar lá no Instagram, @Prontovete, galera de lá é fenômeno, tá, gente? Gente, quero agradecer a vocês aí, mais um Pode Falar. Prometo, a gente volta em breve com outros anúncios, outros convidados. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço, um salve a todos. Valeu, Siloca. Valeu, Patrick. Valeu. Vamos por aqui. Junto. Um abraço. Valeu, Silas. Valeu, Matheus e todo mundo.